Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui brevemente, né? Nós vamos ter uma introdução sobre NR35 e é uma norma que é de suma importância, é uma norma até que recente para trabalhos em altura e ela vai dar algumas diretrizes, né? E nós vamos observar as suas diretrizes e os avanços que nós pudermos observar aí em relação a trabalhos em altura. Então a NR35, a palavra NR vem de norma regulamentadora número 35, né? Ela vem para regular e dar algumas diretrizes sobre o trabalho em altura. Quais são os requisitos legais? Ora, sobretudo a portaria 3214 de 78, que ela é um compilado de NRs, né, por assim dizer, ela é uma coletânea de todas as normas regulamentadoras e dificilmente a gente consegue falar apenas de uma NR sem citar as outras. Tá? Então a NR35 a gente pode se apoiar na NR1, NR6, NR7, 18. Inclusive a NR18 que tem bastante diretriz, né? Antigamente a gente usava a NR18 para falar de trabalho em altura. Então ela ainda não caiu em desuso, né? Então, em cima disso, nós vamos abordar o tema hoje para ter essa questão introdutória em NR35. Bom, trabalho em altura. O objetivo da NR35 é estabelecer requisitos mínimos e medidas de proteção para trabalho em altura. Então, quando a gente fala de requisitos mínimos, ela não vai dar uma diretriz detalhada, minuciosa sobre cada tipo de trabalho em altura que existe. Né? Senão seria um rolo, um livro enorme, né? Só essa norma. Mas ela vai dar as suas orientações básicas para que a gente possa fazer com segurança, de acordo com o nosso tipo de trabalho, de acordo com o que você for fazer. Tá? Definição de trabalho em altura. Segundo a NR35, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. O que isso quer dizer? Trabalho em altura é todo trabalho a partir de 2 metros? Não. Porque quando a gente está fazendo interpretação de leis e normas, a gente tem que tomar cuidado com as vírgulas, né? Então, vírgula onde haja risco de queda. Ela está prevendo que vão existir situações que a pessoa vai trabalhar a 2 metros, mas não tem risco de queda. Então, isso precisa ser avaliado pelo profissional que vai estar ali no momento, fazendo a liberação do trabalho e as análises de riscos. Também pode acontecer situações onde as pessoas elas vão estar a menos de 2 metros, porém o risco de queda é altíssimo. Então, precisa-se aí observar a diretriz básica para se fazer esse trabalho de forma segura. Bom, o que nós vamos ver aqui? Então, nós vamos ver nessa introdução algum caso, né, um estudo de análise de caso, um case sobre acidente em altura, razões típicas, né, para que a pessoa vai fazer o trabalho em altura, e alguns exemplos de trabalho em altura, como montagem de andames, máquinas e caldeiras. Então, nesse slide ele vai apresentar aí algumas razões típicas, né, e exemplos de trabalho em altura. Por exemplo, telhados, trabalhos em fachadas são considerados trabalhos em altura, né, trabalho com escadas, andames e afins. Então, assim, fica difícil você ter uma norma que ela vai detalhar exatamente cada tipo de trabalho em altura, mas ela dá uma diretriz muito bacana para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho com segurança. Por exemplo, quando ela fala que todo trabalho em altura precisa de ter uma supervisão, poxa, isso daí pode ser aplicado a diversas situações, né? Você vai ter uma pessoa trabalhando e a outra para supervisionar ali o entorno, para ver se a pessoa que está trabalhando não esqueceu de colocar algum equipamento de segurança, para auxiliar se vem alguém por baixo, né, enquanto alguém trabalha em cima. Então, assim, as dicas da NR35 são muito boas. Contando que, quando a gente fala de 2 metros, estou imaginando aqui no pé desse trabalhador, é 2 metros para baixo do pé dele. Então, se ele estiver caminhando pela rua, por exemplo, e tiver uma abertura, uma boca de lobo, que a gente fala, né? E for 2 metros de profundidade, esse sujeito aqui ele está em altura, mesmo estando em nível da rua. Né? Igual, vai ser considerada a altura igual um sujeito que estiver andando num telhado ou estiver andando aí num andame suspenso, tá legal?
Aqui tem mais alguns exemplos de áreas que nós consideramos trabalho em altura, né? Então, existem vários. Se você andar pela cidade, praticamente todo o tempo, ou quase todo tipo de trabalho vai envolver altura em uma determinada esfera, né? Existem trabalhos no solo, obviamente dito, mas existem os trabalhos em altura, uma grande diversidade de trabalhos em altura. Não é só aquilo de falar assim, olha, trabalho em altura é só sujeito que trabalha num telhado, né? Não, não é só quem trabalha num telhado. Aqui, por exemplo, nós temos uma área de docas, onde o colaborador que vai subir em cima do caminhão precisa ter um trolley, né? E precisa estar ancorado nesse trolley para executar o trabalho. Tá legal? Bom, os trabalhos em altura, eles trazem riscos em conjunto. Então, sempre que nós formos fazer um trabalho em altura, nunca esqueça de avaliar o entorno e as outras demais condições. Eu costumo dizer que o trabalho em altura ele é um pacote, ele traz com ele um conjunto de coisas, de outros riscos, por assim dizer. Se eu vou trabalhar em escada, tem o risco da queda de nível, mas tem risco, por exemplo, da escada encostar em algum lugar. E derrubar outras coisas, né? Se eu vou trabalhar em espaço confinado, eu posso estar trabalhando em altura dentro do espaço confinado, e aí esse espaço confinado também traz risco de aprisionamento, asfixia, dentre outros, né? Por exemplo, o trabalho em altura, e além do risco da queda, você pode levar o risco de levar um choque. Na verdade, muitos dos trabalhos em alturas, ele aparece ali junto com o risco de eletricidade, né? De levar um choque elétrico. Então, o trabalhador precisa ter uma atenção especial sempre referente à eletricidade quando ele for trabalhar em altura principalmente, porque ou o choque pode dar um choque e matá-lo diretamente, ou só o tranco, né, o susto faz com que a pessoa seja projetada, caia, bata a cabeça e venha a ter um óbito ou um acidente grave. Bom, medidas de controle. Medidas de controle são métodos que a gente usa para controlar o risco, então é possível que exista um risco, mesmo que seja alto, mas com essas medidas a gente consegue mitigar, né, diminuir a chance de acontecer algo errado, para que se caia esse risco de risco alto para um risco baixo, risco médio, ou uma margem de tolerância, né? Então, dentre as medidas de controle existem o planejamento, né, as análises preliminares de riscos, procedimentos, que as empresas são obrigadas a estabelecer procedimentos, né, controles médicos. É ótimo porque você tem que falar para o sujeito ir até o médico, fazer um exame, para que o médico avalie ele e diga se realmente ele está apto para trabalhar em altura, né? Então o médico vai ter lá uma série de procedimentos obrigatórios, né, para seguir e informar se pode ou não. Registros, EPIs e treinamentos. Então, assim, todos os controles que nós fizermos, nós temos que registrá-los e arquivá-los para ter rastreabilidade daquilo, né? Um outro aspecto é a questão dos EPIs. É uma medida de controle diretamente, né, na pessoa, é uma medida de controle individual, onde a gente consegue mitigar direto na pessoa, né, o risco dela sofrer uma queda. Por exemplo, o sujeito vai trabalhar no telhado, se ele estiver usando todos os EPIs e o cinto bem ancorado, ele vai cair, ele pode cair, né, e se ele cair, ele vai ficar pendurado. É uma forma de controle existente também. Treinamentos, DDS e palestras, né, para relembrar conceitos, para relembrar a importância do uso dos EPIs, né, e normalmente treinamentos e palestras para que a pessoa possa se familiarizar com a regra do país que ela vai estar ou a regra da empresa que ela vai estar trabalhando em altura, porque muda de empresa para empresa e pode mudar de país para país. Falando do Brasil, as empresas elas podem implementar regras mais restritivas que a norma, que é a NR35, nunca menos restritiva, tá ok? Olha lá, ó. Aí fica a dica, é o seguinte, quando nós estamos numa fábrica trabalhando, né, a gente nunca pode esquecer que o trabalho concomitante, ele é um risco muito considerável. Então, por hora, você pode estar trabalhando aqui embaixo no número 5 e alguém lá no 6 trabalhando, como mostra o exemplo. E se essa pessoa cair? Ou se você estivesse trabalhando no solo, né? Então,
quando nós estamos dentro de uma construção ou de um galpão, de uma fábrica, é sempre interessante, não precisa ser técnico para saber isso, mas entender se existe algum trabalho concomitante, ou de repente você está trabalhando e olha para cima, alguém começou a trabalhar sem avisar. Não deveria, né? Porque a parte de baixo precisa ser isolada. Mas a questão da comunicação entre os setores e, sobretudo, em primeiro lugar, antes de você pensar em procedimentos, né? Olha, o procedimento deveria ter sido cumprido. Você precisa pensar na sua vida e na vida das pessoas. Depois a gente vê por que foram trabalhar e ninguém avisou, por que pegaram a escada, né, sem avisar, mas em primeiro lugar a responsabilidade com a vida. Então, atenção especial ao trabalho concomitante é fundamental, tá ok? E dentro de uma empresa, vários lugares justificam o trabalho em altura. Claro, se fosse possível fazer trabalho sem altura, seria o ideal. Mas, por exemplo, limpezas de caixa d'água, né? Você vê aqui o número 4, por exemplo, exemplo 4, você tem o risco de queda, porque é trabalho em altura, e também o risco de espaço confinado quando o colaborador estiver lá dentro. Então, é um risco que veio em conjunto aí no pacote, né? Para você ter uma análise de risco maior, ok? Situações que impedem e desaconselham trabalhos em altura. O que a gente recomenda, né? Que a gente orienta. Por exemplo, doenças cardíacas, hipertensão, epilepsia, labirintite, diabetes, doença de coluna, doença psiquiátrica, deficiência visual auditiva ou qualquer doença que impossibilite a perda da consciência repentina ou desequilíbrio. E Covid-19, dentre qualquer outro tipo de pandemia, né, fica desaconselhado, aí fica impedido, aliás, o trabalho em altura. Tá ok? Agora, nós desaconselhamos, por exemplo, gripe, febres, indisposições, tonturas, dores de cabeça, falta de alimentação, indisposição física e estresse. Essas condições físicas, às vezes, elas não impedem, mas nós não aconselhamos. Deu a pessoa ir até o médico, se ela tiver em dúvida, e perguntar. Por exemplo, alguns tipos de resfriados, a pessoa chega a ficar 7 dias em casa sem levantar da cama. Né? Depende da gripe que a pessoa pega. Dentre outros, é um leve resfriado e não está impedindo ela de trabalhar. Então, é necessário observar caso a caso, na dúvida, procurar um médico. Estresse de várias ordens, aí fica para os encarregados e supervisores, né? Às vezes a pessoa está com estresse porque perdeu um ente querido e não avisou, foi trabalhar e não falou para ninguém na empresa, ninguém está sabendo, a pessoa está vivendo aquele estresse ali, e pode até fazer uma besteira trabalhando em altura, né? Então tem que ter um pouco de feeling para saber lidar com essa situação. Tem a raiva, tem o nervosismo também, que às vezes a pessoa brigou com um patrão, brigou com um chefe ali. Então, também é uma questão que nós não aconselhamos e deve ser observado caso a caso para que se faça essa liberação, tá ok? Bom, pessoal, antigamente as pessoas trabalhavam dessa forma. Então, eu estou mostrando para você aqui para vocês imagens de aproximadamente da década de 20, acredito que é a construção do Empire State. Então, nós podemos observar colaboradores aí totalmente sem EPIs, sem capacete, né, sem cinto, trabalhando de forma extremamente precária. Essa outra imagem aqui não é no Empire State, né, mas você vê o colaborador aqui, ó, um vento, uma chuva, ou qualquer coisa que ele escorregar, ele pode ir lá para baixo. Ó. Ele não está preso de algum tipo de forma, né? Então, a preocupação com trabalhar em segurança nem sempre foi tão forte quanto agora. Então, as pessoas trabalhavam, por assim dizer, mais soltas, né, no passado. Mas é interessante a gente sempre ter uma análise a mais, né? Se a gente fosse fazer uma análise de risco aqui, por exemplo, é lógico, é fácil você bater o olho e saber que a pessoa está sem capacete, sem cinto, mas nós estamos falando de uma estrutura metálica, né? Então, olha só. Se vem, por acaso, alguém encosta um fio energizado aqui nessa viga ou nesse pilar, esses colaboradores não têm controle de quem está lá embaixo com esses fios descascados, por exemplo. Né? Eles vão levar um choque, vão levar um susto e podem vir a cair em função disso. Então, lembre-se, nós falamos de trabalho em altura e os riscos a mais. Por isso que os checklists, as análises de riscos, as permissões para trabalho em altura são importantes, porque ali a gente vai ver sem pressa e passo a passo cada um dos itens, né, que possam vir aí a gerar um acidente
inesperado do que você só falar para a pessoa, olha, é só colocar o cinto e subir. Nem sempre é assim. Agora dá uma olhada aqui. Nesse caso, nós temos outras condições que nós podemos chamar de condições adversas, né? Imagina só, o sujeito trabalhando nessa situação e de repente vinha um vento, a chuva, né? A questão da eletricidade, até furar a mão num pedaço, numa alma saltada de um cabo de aço desse. Bom, enfim, pessoal, é isso. Então esse é o primeiro vídeo. Eu vou dar uma pausa e a gente se fala em breve, tá ok? Muito obrigado.